Seja ela uma mãe, amiga, namorada ou esposa. A verdadeira guerreira do mundo, a pessoa que mais luta pelos seus ideais. Aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente. Ela não tem medo. Ela enfrenta. Ela encara. Ela fortalece. Cada dia mais forte. Cada dia mais bonita. Cada dia mais segura. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Mulheres de todas as raças. Mulheres guerreiras. Mulheres sem fronteiras. Aquela que ama. Aquela que ensina. Que cuida. Mulher de fé. Que cria. Aquela que ama. Mulher vaidosa. Mulheres simples, de coragem, de estilo. Vocês merecem todos os elogios, todo o respeito, mas acima de tudo, igualdade. Ame-se em primeiro lugar. Seja a melhor versão de si mesma. Mulher que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis. Seu sorriso é a arma que acerta o alvo chamado coração. Porque o Dia da Mulher tem que ser todos os dias. Ficou pra ontem não vai mais voltar. Distante do seu próprio tempo, vivenciando dias turbulentos. Olho pro céu a entardecer e penso em direitos iguais, sonhos de um novo tempo, pra poder nos libertar e juntos cantar em uma só voz. Juntos cantar em uma só. Sinto o poder do amor faz bem, mas podemos ir mais além. Boa noite a todos que estão em casa. Boa noite, Dani. Muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente, batendo esse papo que promete. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo também. Bom, vou apresentar um pouquinho da Dani. A Dani, ela é apaixonada, assim como muitos de nós, pela cultura trance, frequenta a cena desde 2008. Criou o canal Psicodelia e Melodia justamente para compartilhar dicas relacionadas aos eventos e abordar a cultura alternativa. Atua também como terapeuta holística, facilitadora de bem-estar e é a criadora do canal Frequência ASMR, cujas técnicas auxiliam no relaxamento e combatem a insônia. Bom, já vi que tem muita coisa aqui pra gente falar nesse bate-papo e eu tenho uma coisa aqui que tá todo mundo me perguntando. A Dani Namorato tem namorado? Tenho sim. Eu ia
falar para vocês aproveitarem e mandar um direct para ela, mas infelizmente não foi dessa vez. Mas sigam ela no Instagram, vai aparecer aqui embaixo, aliás, embaixo, ali, em algum lugar vai aparecer aqui para vocês. Sigam ela no Instagram para saberem mais sobre o trabalho, quiserem tirar qualquer dúvida, a gente vai estar respondendo todas as perguntas de vocês aqui. Mas, se alguma delas não der tempo de responder, a Dani ou a gente vai responder aqui no Instagram da Minds, segue lá também, e a gente vai responder isso aí para vocês, tá bom? Dani, queria que você falasse um pouquinho aí do todo aí, né? Como é que você... Fala um pouco de você. Eu apresentei você assim muito resumidamente. Fala um pouco de você. Bom, oi, gente. Eu sou a Dani Namorato. Eu frequento as festas desde 2008. E em 2017 eu decidi criar o canal Psicodelia e Melodia para ajudar as pessoas que nunca foram em festival, dando dicas, e abordando esse conteúdo sobre toda a cultura alternativa. Além disso, eu também tenho coluna no site trance.com, que eu faço resenha dos eventos, conto tudo, como foi a minha experiência, em detalhes, dou algumas dicas também. E aí, outro canal, né, que é a SMR, é uma técnica de relaxamento que auxilia as pessoas que têm insônia, que não conseguem dormir ou que sofrem de ansiedade. Elas escutam esse vídeo com fone de ouvido e tem vários gatilhos, tanto sonoros quanto visuais, para proporcionar um sono melhor, uma tranquilidade. Então, no YouTube são esses dois canais que eu tenho, né? Um de trance e o outro que é de bem-estar. Muito legal. E é legal você abordar isso, porque assim, eu vejo muitas pessoas falando sobre ansiedade no mundo atual. E a ansiedade, ela tem vindo cada vez mais forte, mais presente e mais forte, principalmente diante de todo esse momento que a gente está vivendo. E a ansiedade hoje, ela impacta aí 70% dos adultos, e hoje nas crianças ela chega a impactar 90% já das crianças, porque justamente os adultos, eles vêm com essa bagagem, eles vêm com isso e acabam passando isso para a criança, passando isso para os seus filhos. Então é muito importante a gente olhar para dentro de nós mesmos e encontrar as ferramentas como a que a Dani traz para a gente poder ser melhor, não só para a gente, mas também para o futuro, para todos que estão ao nosso redor. E o evento que a gente está trazendo, o Despertar, ele vai abordar várias e várias e várias possibilidades de você poder despertar de fato. Trazemos aí uma bagagem feminina, onde a gente vai conversar diretamente com mulheres que são contribuintes no cenário musical e que estão no backstage, como a Dani, por exemplo, que é uma influenciadora. Ela, hoje, ativamente, ela não está no palco, mas eu sei que ela tem um projeto aí que ela vai contar pra gente um pouquinho, que tá para lançar aí algumas novidades. Eu vou deixar ela contar isso mais pra frente. E eu queria saber, assim, da Dani, como que ela vê a mulher hoje no cenário que ela atua, no cenário das festas, dos festivais. Como que ela vê? Seja artista, seja produtora, seja público. Conta um pouquinho, Dani. Bom, eu acredito que com o passar dos anos, a sororidade, né, que é esse respeito e esse acolhimento entre as mulheres, está crescendo cada vez mais, né? Nós vemos com bastante intensidade o sagrado feminino sendo propagado, né? Eventos. Claro que, infelizmente, devido à sociedade patriarcal em que a gente vive, ainda existe um machismo enrustido, mas é muito importante que nós, mulheres, nós não podemos nos silenciar, sabe? Temos que resistir às pequenas atitudes machistas que vierem e colocar mesmo a nossa voz, assim, né, na cena trance, apesar de ser pregado plur, né,
Infelizmente, a gente ainda vê uma coisinha ali ou outra de pessoas tentando diminuir a nossa força, mas eu vejo que tem crescido cada vez mais os movimentos, assim, para o despertar mesmo da energia feminina, porque o ideal é que haja um equilíbrio entre a força masculina, né, que é o Yin Yang, e a feminina, que é o Yin. Se a gente conseguir contrapor essa dualidade, vai ser perfeito. Legal. E aí, você deixou de ser frequentadora, não deixou de ser frequentadora, né? Não, atualmente sim, infelizmente, mas você passou a ter também um caráter de influenciadora, né? Então hoje você aborda ali, você traz ali a temática dos festivais, das festas para o seu canal e impacta muita gente. Conta um pouquinho como é que é isso para você, como que você chegou a isso, qual foi o insight que você teve, conta um pouquinho como você... Porque hoje a gente está vivendo uma era de comunicação, então as pessoas, tudo que elas poderiam fazer presencialmente, hoje elas buscam fazer virtualmente, igual esse bate-papo que a gente está fazendo. Esse bate-papo é justamente para poder levar conteúdo para as pessoas. Como que foi esse insight para você? Como você chegou a isso? Olha, tudo começou quando eu percebi que muitas dicas que fizeram muita falta para mim precisavam ser compartilhadas. Como, por exemplo, quando eu fui para o universo paralelo e eu passei muito perrengue que com coisas simples poderiam ter sido evitado. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu preciso passar isso para frente, para quem também nunca foi pro UP, ou até para quem já foi e não faz ideia de que se fizesse algumas coisas, facilitaria a experiência no geral, assim. E aí depois disso eu comecei a pensar em outras coisas. O que você precisa levar para o festival? Quais barracas são melhores? Mas quais são as melhores comidas? E eu fico muito emocionada, assim, eu já chorei várias vezes quando eu tô na pista de algum festival e vem alguém me falar, nossa, eu comprei a barraca porque eu vi seu vídeo, as coisas que a gente trouxe, todas as laricas, depois que a gente assistiu o seu conteúdo e tal. E eu fico assim, isso vale mais do que qualquer coisa, sabe? Tipo, quando algum psicodelindo, né, que é o nome carinhoso que eu chamo meus inscritos, eles me encontram nos festivais e assim, essa gratidão que eles sentem pelo que eu passei para eles e tipo, super ajudou. Esse vídeo do P, nossa, muitas pessoas me agradecem assim. Eu fico muito feliz assim, eu acho incrível e para mim é o que mais vale assim, sem sombra de dúvidas. Muito legal, muita gente se inspira, né? Por isso que vem o termo de influenciador. Muitas pessoas usam também criadores de conteúdo, porque você está criando conteúdo, mas de fato você acaba sendo uma pessoa que influencia outras pessoas. E é muito legal porque eu vejo muitas pessoas perguntando nos grupos assim, eu estou indo pela primeira vez numa rave, o que eu levo, o que eu não levo. E é importante você ver a experiência de outras pessoas, né? Porque muita gente, assim, a primeira vez, se você tivesse uma curadoria, a primeira vez em tudo na sua vida, seria muito mais fácil, porque você não entraria nos buracos, né? Mas os buracos também são bons pra gente aprender e tem muito perrengue que acaba virando história engraçada pra gente contar depois. E me diz uma coisa, como você vê essa posição, assim, não digo a posição, mas a mulher hoje nos meios de comunicação, porque as mulheres elas têm ganhado aí uma notoriedade grande nos meios de comunicação, em todos os veículos de comunicação, seja podcast, etc. Como você vê isso dentro do que você atua hoje, das mídias que você atua hoje? Eu acredito que essa comunicação é um direito essencial para o empoderamento das mulheres, né, hoje em dia. Então, realmente, assim, a gente tem que colocar a cara a tapa, entendeu? Feito é melhor do que perfeito. Eu sempre penso que se a gente tem alguma mensagem para passar,
a gente não pode ficar se privando porque, não tenho equipamento. Eu demorei para criar meu canal porque eu ficava nessa pira. Não tenho uma câmera que preste, não tenho um microfone. E assim, faça com o que você tem, comece do jeito que você pode, dando o seu melhor. E porque às vezes a gente fica muito nessa vibe perfeccionista e deixa de passar uma informação que ajudaria muitas pessoas, né? Então, eu acredito que quanto mais mulheres realmente assim colocarem, né, a voz para o mundo, se expressarem, né, iluminarem com a sua luz, melhor vai ser. A gente se reconecta, né? Com várias mulheres juntas e o propósito se eleva. Com certeza. E é muito interessante isso que você falou. Assim, independente do que você tem, faça com o que você tem. Porque é uma questão, assim, não só de equipamento, mas de conversar, de abordar. Então, com o tempo, você vai pegando vários insights de como você pode abordar da melhor maneira determinado assunto, ser mais delicado, etc, etc. Então você cria conteúdo, depois você assiste, depois você se ouve, você vê o que você não gostou, você melhora para uma próxima. E assim vai indo, vai indo, vai indo. Muita gente fica reprimida naquela de, não, precisa ter uma câmera X, precisa ter Y, precisa ter isso, preciso ter um mega equipamento para fazer. Gente, hoje em dia tá difícil para todo mundo. Se ninguém der o primeiro passo, ninguém acaba não saindo do lugar, né? Acaba ficando uma coisa um pouco travada. E aí, Dani, Exatamente. E você tem um trabalho incrível também como facilitadora de bem-estar. E eu gostaria que você falasse um pouco como tudo isso começou. Assim, eu falo facilitadora de bem-estar porque são várias facetas que tem dentro disso. Eu queria que você trouxesse pra gente essas várias facetas e falasse um pouquinho de cada ali e como que você impacta as pessoas através disso. Sim, sim. Eu sou terapeuta reikiana, né? Eu atuo com isso já faz quase 2 anos. E o reiki transformou a minha vida de uma forma assim que eu nem tenho palavras para expressar mesmo. A primeira experiência que eu tive com reiki foi em um festival, no comecinho de 2017, o Gayatri, que foi um evento incrível, inclusive. E eu tive alguns problemas por lá, assim, e eu não conseguia sair da bad. Eu tava numa bad profunda e eu fui na tenda de cura e eu pedi, pelo amor de Deus, para alguém me ajudar. Eu precisava de alguma coisa que me tirasse daquela fossa. E aí eu recebi uma sessão de reiki. E eu levantei assim da maca e eu já era outra pessoa, sabe? Eu tava completamente equilibrada. Era como se eu fosse outra alma habitando meu corpo, sabe? E eu fiquei tão impressionada com a força daquilo que eu pensei, nossa, eu preciso aprender, né? Preciso me tornar também uma reikiana e passar isso pra frente e salvar outras pessoas. Porque eu consegui curtir o resto do festival, assim, bem tranquilamente. Não fiquei mais apegada com as coisas ruins que tinham acontecido. E quando eu me tornei terapeuta, assim, já tive vários feedbacks incríveis, assim, de pessoas que destravaram a vida, porque o reiki, ele é uma energia inteligente. Ele atua onde precisa. Então, tem os nossos centros de energia no corpo, né, que são os 7 principais chakras, e ele vai lá e alinha, né, equilibra o que estava bagunçado. E a partir daquilo é como se abrisse os caminhos, assim. E ele cura até doenças físicas. Nossa, assim, é realmente magnífico. E daí o meu trabalho com o SMR é o que eu tenho mais retorno, né? Porque os inscritos, eles estão sempre ali, né? Assistindo o vídeo para dormir. E eles também me mandam muitas mensagens falando da questão da ansiedade. Eu também sofro de ansiedade. Então, para mim, é uma grande honra. É inenarrável mesmo, assim, poder ajudar uma pessoa que está passando por isso, porque quem tem sabe o quanto é difícil. E tanto que quando começou a pandemia, eu coloquei todas as minhas energias nesse canal, assim, postando 3 vídeos na semana, às vezes. Teve uma época até que eu fiz algumas lives em alguns aplicativos, mas agora eu não estou fazendo mais. E
E eu gosto muito, assim, eu quero fazer outros cursos, né, para aplicar junto com o Reiki. Quero fazer Teta Healing, terapia multidimensional, que são outras terapias que eu já recebi que também foram sensacionais para o meu processo, né? E assim que for possível, eu vou, vou aumentar aí as terapias que eu faço. E é legal porque você faz as terapias e você faz a diferença na vida das pessoas. E isso é muito interessante, né? Porque a gratidão, o senso de gratidão que você recebe é muito forte, né? Então, Sim. é uma energia que às vezes trazer isso para um bate-papo, exemplificar isso, às vezes acaba você se prendendo a palavras que na verdade não vão expressar um décimo daquilo que você sente de fato, daquilo que a pessoa sente, daquilo que a pessoa que recebe sente. Exatamente. Eu não sei se o pessoal percebeu aí, mas toda a identidade, o pessoal, assim, toda a identidade do evento foi uma coisa muito louca porque a gente não contou para ninguém o que era. A gente simplesmente chegou e falou assim, vamos fazer um evento com o tema despertar. E a gente começou a conectar as coisas e começar a entender o que era o despertar e como a gente poderia trazer isso. Então a gente fez alguns posts falando do despertar, transformamos o feed da Minds todo rosa, ficou todo rosa. Então, e aí no dia do fã, com artistas. E no dia do fã o que a gente fez foi homenagear as mulheres que fizeram história, que fazem parte da história, né? Porque tem muitas mulheres que continuam fazendo história. Aliás, todo mundo faz história, né? Eu estou fazendo uma história, você está fazendo uma história, então a história ela continua. Mas tivemos algumas personalidades, como a Frida, a Elis Regina, a Marielle, entre muitas outras que eu passaria dias aqui falando, que tem uma parte muito integrante na nossa história. E aí a gente fez um post no dia do fã falando sobre ser fã dessas mulheres que são guerreiras. E toda a identidade assim, do evento acabou se resumindo a algo que trouxesse essa conexão com o feminino de alguma forma. E aqui embaixo, isso. Aqui embaixo você consegue ver que tem alguns símbolos que são originários do sagrado feminino. Durante os nossos eventos, a gente vai ter aí uma sequência com muita coisa para falar. Vocês que estão aí em casa vão conseguir aprender um pouco mais sobre o que é o sagrado feminino através dos mais variados olhares. A Dani também passou por algumas experiências e vai compartilhar com a gente agora a experiência dela com o sagrado feminino. Fala pra gente, Dani. Olha, as primeiras experiências que eu tive foram em rituais, né, que são rituais xamânicos, aqui em Curitiba mesmo, só que em locais um pouco mais afastados, assim, meio à natureza, né, e tinha meditações guiadas, inclusive foi quando eu descobri o meu animal de poder, que é a borboleta, eu fiquei muito emocionada, inclusive, nesse dia. Foi nessas reuniões do Sagrado Feminino que eu realmente, assim, comecei a me reconectar com a minha essência e com essa ancestralidade, sabe? A gente perde esse vínculo com os nossos ancestrais, é tanta coisa para fazer no dia a dia, e tudo isso que eu vivi com o Sagrado Feminino abriu a minha mente. Eu fui num retiro de 3 dias, que o tema era autoestima, né? Tudo voltado assim, tinha não é gincana, várias atividades, exercícios, né? E que estimulava isso, e tinha apostila, ou seja, foi uma bagagem enorme, assim, de conhecimento, eu amei. E mudou minha vida completamente, assim. E todos nós temos a energia feminina dentro da gente, né? Não é só a mulher. Então, os homens também, eles precisam acolher, né, mesmo esse lado feminino, ao invés de... por exemplo, que falam que homem não pode chorar, sabe?
da onde isso, entendeu? Todo mundo pode fazer o acolhimento das suas emoções, porque isso vai melhorar muito mais a sua vida, né? E ao invés de ficar negando e ativando só a energia masculina, no caso. Então, eu acho incrível. Toda vez que tem também algum festival, eu tento dar uma passadinha no Elementório, Elementório Naturai, que é um festival de high BPM que acontece no interior do Paraná, que é sempre no carnaval. Eu fiz uma terapia também do Sagrado Feminino, que foi assim, ó, eu não, sem palavras mesmo, assim, com duas meninas que elas são, também criam conteúdo na internet, e foi uma coisa que mudou, assim, toda a minha jornada, sabe? Que eu passei a entender muita coisa e clareou também, assim, minha visão. Então, todas as experiências que eu tive com o Sagrado Feminino foram um potencial transformativo imenso, assim, sério, gigante. Conta um pouquinho pra gente, Dani. Acho que agora surgem muitas dúvidas assim de muitas pessoas querendo saber, por exemplo, o que você vivenciou ali e como você se sentiu. Olha, no Elementório, né? Você tá falando? Ou do Retiro? Ambos, todas as experiências que você teve com o Sagrado Feminino de fato. Hum. O que mais te Olha, marcou? Assim, o que marcou de experiência que você vivenciou, como você se sentiu? uhum. Olha, sem sombra de dúvidas, o que mais me marcou foi a terapia xamânica que eu fiz no Elementorum. Que foi basicamente. Se vocês quiserem seguir, inclusive, gente, é Quando Fui Flor o Instagram delas. É bem, bem legal. Elas postam muito conteúdo sobre isso. Quando QD Fui Flor. Durante a terapia que eu estava deitada, elas posicionaram vários cristais, né, em volta de mim, assim, e foram guiando o processo e eu senti realmente acontecer assim, como se eu sugasse a força da mãe terra, da natureza, como se eu criasse raízes, fosse até o centro do núcleo da terra e sentisse toda aquela força feminina, daquela então aquela coisa sagrada mesmo, assim, entrando pelo meu corpo e da minha alma e me nutrindo, sabe? Aquela nutrição, assim, um amor incondicional. Foi um negócio, gente, sério, transcendental, assim. Tanto que na hora eu fiquei até um pouco assustada e atrapalhei um pouco o processo, mas elas já me induziram de novo, né, na meditação, no estado de elevação. E sentir esse poder mesmo do feminino foi um negócio assim que transformou mesmo a minha vida, porque antes eu não tinha muita noção. E isso me ajudou muito na autoconfiança mesmo, sabe? Nessa questão da autoestima, porque quando você sente mesmo o que é você ser mulher, sabe, aqui na terceira dimensão, a força que tem por trás, porque como a gente foi criado na sociedade machista, a gente não tem muita noção assim de início de todo esse vigor, né? E aí depois dessa experiência eu fiquei até em choque um tempo assim, demorei um tempo para voltar. E inclusive depois disso eu não fiz mais nenhuma terapia xamânica, porque foi tão forte para mim assim que eu fiquei processando, né, aquilo. Então, tipo, foi incrível. Como que você diferencia a Dani antes da terapia xamânica e depois da terapia xamânica? O que mudou na Dani? O que mudou no pensamento, no sentimento, na forma de ver o mundo, de ver as coisas, geral, assim? Eu comecei a ver as coisas com um empoderamento maior. Eu, querendo ou não, às vezes me diminuía, achava que eu não estava fazendo o suficiente, achava que não era o bastante, eu pensava que poderia ser muito melhor. E depois disso, depois dessa terapia, eu parei de tomar um anticoncepcional, que foi uma coisa que me ajudou muito também, porque o anticoncepcional, ele faz com que a mulher se torne um robô, assim, sabe? Para se conectar com a espiritualidade é um pouco mais complicado. E depois que eu parei o remédio, que eu comecei a me conectar também com o meu sangue, que foi uma coisa que, tipo, transformou também a minha vida. Parei de usar os absorventes
descartáveis, né? Que infelizmente é uma coisa que também desconecta. Eu me tornei outra mulher, sem sombra de dúvida, assim. A Dani do passado não existe mais, mas é um processo constante, né? Tipo, é uma evolução que nunca termina. Mas essa terapia foi uma virada de chave na minha vida, porque a partir dela eu parei o remédio, comecei a me conectar com a menstruação, que antes era um momento de sofrimento, e hoje em dia eu adoro, eu fico super artística, eu fico super criativa, conectada, sabe, com as dimensões. Então, coisas que antes eu não gostava, hoje em dia eu tenho prazer em fazer. Tudo graças a essa conexão, reconexão, aliás, né, com o sagrado feminino. Legal. E isso mudou também o seu olhar. Porque assim, tem pessoas que sofrem um impacto, seja em qualquer terapia espiritual, seja em qualquer. Né, a gente está falando agora especificamente de sagrado feminino, mas a gente poderia colocar em pauta várias possibilidades. E dentro dessas possibilidades, por exemplo, tem muita gente que acaba se transformando internamente, e tem aquelas pessoas que se transformam também internamente, mas na questão do olhar em vista da sociedade. Você passou por isso também? Ou a sua canalização foi muito mais interna? Eu acredito que foi uma coisa mais introspectiva mesmo, sabe? Foi mais conectada com a ciclicidade também da mulher, sabe? Antes eu achava ruim ter os meus momentos de bad, as fases de tristeza, e hoje em dia eu já acolho isso, porque é natural, né? Nós somos cíclicas, uma hora a gente vai estar expandida, cheia, na outra hora a gente vai querer ficar mais recolhida, né? Minguante. E algumas vezes a gente consegue fazer muitas coisas, está crescendo, outras vezes já não quer fazer muita coisa, já quer ficar mais quieta. Quando você passa a respeitar isso, olhando para dentro, aí tudo muda na sua vida. Então, comigo foi uma coisa muito interna, assim, sabe? Tipo, a partir do momento que eu comecei a investir no autoconhecimento, eu senti que as coisas realmente começaram a ir pra frente. Porque você ficar negando as suas raízes é muito prejudicial, assim, né? Sim, e aí você pegou num ponto aí quando você falou de ciclos, de lua, algumas coisas que justamente o sagrado feminino fala bastante. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, ano passado eu usei a mandala lunar, que inclusive tá aqui. Esse ano eu tô usando a agenda astrológica, mas essa mandala lunar me ajudou muito. Eu super recomendo para quem quer se reconectar com o sagrado feminino. É uma agenda, né, em que você anota como que você se sente cada dia. Ele tem várias dicas, fala sobre ovulação, explica tudo, assim, dos ciclos da natureza, os ciclos femininos, sobre sonhos. Isso aqui me ajudou muito também quando eu parei de tomar o remédio e comecei a usar absorvente de pano, mas tem copinho também, né, que muitas manas usam, porque é como se fosse um diário e a partir disso você diminui cólica, você consegue ter um processo menstrual ali muito mais fácil, porque a cólica nada mais é do que alguma coisa que você resolver dentro de você. Então, quando você tem esse autoconhecimento, você anota os seus sonhos, você, tipo, sabe o dia que você menstruou, o dia que você já tem uma noção de quando você vai ficar de TPM, quando que você vai ovular, você vai ficar mais criativa. Então, essa agenda aqui ajuda muito. Começa a vender lá por outubro, novembro e tem que correr, porque normalmente até dezembro já acaba. Então, vocês também podem imprimir na internet, né? Tem a mandala lunar no Google. E aí, todo mês vai anotando, assim, vai pintando lá as cores conforme os sentimentos. E isso ajuda muito. Eu achava que não fazia tanta diferença, pensava, ai, não é possível. Mas faz muita, muita mesmo. E onde que as pessoas encontram essa mandala lunar? Para quem quer No conhecer próprio mais, quem Instagram, quer saber mandar. mais. No próprio Instagram, Mandala Lunar tem. Elas
Elas colocam lá, assim, quando começa a fazer a pré-venda, né? Que eu acredito que seja em outubro mesmo. E é bem legal, assim, tem umas ilustrações bem interessantes. Tem uma aqui que eu gosto bastante, que fala sobre os equinócios também, né? Que a gente viveu um agora, que foi o equinócio de outono, esse aqui é o da primavera. Os desenhos desse ano estão belíssimos. Tem uma amiga minha que tem, eu dei uma olhada. E, e aí é muito legal, porque é muito importante a gente também se conectar com essas viradas de estação, né? Que agora a gente está vivendo o equinócio de outono aqui no hemisfério sul, pela colheita que nós tivemos agora, né, no verão, e nos prepararmos agora para a vivência do outono e do inverno, que é o momento de maior introspecção. Então, quando a gente se baseia em ciclos da natureza, da lua, né, que são os ciclos mais internos, a gente consegue moldar a nossa vida com muito mais facilidade. A gente consegue ver quais são os dias melhores para, por exemplo, fazer uma reunião, ou para escrever, para desenhar. Isso é uma coisa também que ajuda muito na mandala. Você pode desenhar, no final tem umas folhas, sem pauta, né, sem linha, para você se expressar. É muito importante colocar para fora os sentimentos. Se não for escrevendo mesmo na parte do diário, que seja pintando, desenhando, dançando. Isso é uma coisa também que ajuda muito, né? Que a gente também fala muito do sagrado feminino, que é a expressão do que está dentro da gente, realmente colocar para fora. E se não quiser mostrar para ninguém, não tem problema, desde que você faça para você mesmo, na frente do espelho, ou que você guarde, já está sensacional, assim, já vai ajudar muito no processo. Quanta coisa, quanta coisa. Então, assim, quem está acompanhando a gente é só o começo. Essa é o nosso primeiro bate-papo de uma série que vai vir aí, vai abordar muito sobre esse assunto. Então, porque de fato muita gente se pergunta o que é o sagrado feminino, como funciona. As pessoas querem ter essa experiência, as pessoas têm vergonha de perguntar, as pessoas têm medo de perguntar. Principalmente as mulheres têm esse receio de perguntar. Os homens também, que gostariam de saber mais e se conectar mais a esse tipo de conteúdo, queria entender um pouco melhor o que é. Hoje a gente vê muitas festas, muitos eventos pulverizando o nome sagrado feminino. Mas as pessoas muitas vezes olham, o sagrado feminino é um line-up, por exemplo, com vários artistas. Isso é um dos pontos, né? Porque é justamente criar pontes e não muros. Então, você tendo ali uma presença universal de mulheres dentro de um evento, dentro de uma situação artística, você claramente já está criando um movimento sagrado feminino. Mas existem diversas possibilidades para isso e a gente vai abordar isso nesses próximos bate-papos aí, que a gente tem bastante coisa para falar. E me diz uma coisa, Dani, claramente a vida é feita de muitos desafios, mas também de muitas conquistas, e boa parte dos desafios, eu digo até que todos os desafios, na verdade, eles soam como pedras que em algum momento elas vão te impulsionar, elas servem como uma plataforma ali para você subir e para você evoluir em determinado aspecto. Conta pra gente aí alguns dos desafios na sua vida que te trouxeram aí para esse impulsionamento e para fazer de você quem você é hoje. Eu acredito que o desafio que eu tive foi quando eu mudei para Curitiba, sozinha, sem conhecer ninguém. Faz 7 anos que eu vim para cá, foi logo depois do Universo Paralelo. E para mim foi muito grande, de ônibus, só vaga de trabalho, eu ia fazer uma entrevista e certo, acabei fazendo a entrevista, né? E eu fui contratada, na época eu ainda advogada. Esse foi o primeiro desafio, assim, que eu acredito que me trouxe muita maturidade, assim, que foi sair da casa da minha família. Na época eu estava com 23 anos, e construir uma nova vida do zero, sem conhecer uma viva alma aqui em Curitiba, que inclusive é a cidade que eu escolhi, eu amo, assim, não mudaria daqui para nenhum lugar.
E depois disso foi o desafio da troca de profissão, assim, né? Que foi a transição de carreira que eu fiz, porque eu era advogada, e assim que eu despertei, eu comecei a meditar e eu comecei a enxergar que a minha missão de vida não era advocacia, que o meu propósito mesmo aqui encarnada era outra coisa, era realmente assim ajudar as pessoas, e eu não sabia bem como que eu ia fazer isso na época, eu ainda fiquei pensando e tal. E foi quando tudo começou depois que eu despertei e comecei a meditar. Então, tipo, na sequência eu criei o Psicodelia e Melodia, me tornei modelo, voltei a cantar, foi tudo, foi um atrás do outro. Poucos meses depois eu larguei o direito, inclusive eu tenho alguma série de vídeos no canal falando sobre transição de carreira também. Eu fiz uma entrevista com o Rick Amaral, que ficou incrível, porque ele era dentista, né? De dentista virou DJ. E esse processo, né, que levou um tempo até, também foi algo que construiu a verdadeira Dani, né? Porque antes, quando eu trabalhava com algo que não tinha propósito nenhum, só ganhar dinheiro, eu não era feliz. E, e eu sinto que isso também foi algo que me transformou completamente, assim. E agora sim eu consigo exercer a minha autenticidade, eu posso dizer que eu sou quem realmente eu nasci para ser. É claro que a cada dia a gente muda, né? Ontem eu era mais a mesma agora e também não seria a mesma de amanhã. Mas quando você. Antes eu sentia que eu me escondia um terninho para trabalhar, sabe? Fazendo um negócio que não tinha nada a ver comigo. Claro que no começo foi muito difícil, foi muito complicado, mas hoje em dia valeu muito a pena. Eu não me arrependo de ter estudado direito, porque eu precisei disso para chegar onde eu tô agora. Então, isso foi um processo, né? Antes eu ficava me martirizando, mas hoje em dia eu já entendeu? Eu vejo que tudo são passos até chegar na construção de quem eu sou agora. Legal. Eu recebi uma pergunta aqui muito interessante. Qual o próximo passo da Dani? Olha, eu quero investir na minha carreira musical, sem sombra de dúvidas. É o que eu quero focar minhas energias agora. Conta um pouquinho disso que eu falei que a gente ia conversar um pouquinho mais no final. Conte, aproveita que a gente chegou na hora ali e já conta tudo. Então, eu canto, né? Não ainda, já fiz curso, mas nunca cheguei a levar isso realmente como uma profissão, sempre foi meio que um hobby. Mas eu comecei a cantar participando de tracks, né? Eu participei de tracks de Goa, e daí participei de umas de prog também. E eu amei o resultado, gostei muito de fazer isso. Então, eu quero tornar isso live, né? Fazer ao vivo mesmo, né? Que nem a Michelle Adamson, que inclusive é a minha maior inspiração de vida, né? Quando eu conheci a Michelle Adamson, eu fiquei muito emocionada. Foi na Trance Life, que é uma festa maravilhosa, inclusive. Sou muito grata por ter tido o imenso privilégio de estar ali. E foi, assim, um marco na minha vida. Nossa, foi em 2018, salvo engano. E eu chorava sem parar, assim. E quando eu fui falar com ela foi super humilde, sabe? Falou que se eu precisasse de alguma coisa, eu podia mandar mensagem para ela. E eu fiquei, assim, no chão, porque ela é, assim, espetacular. E sempre que eu escutava as músicas dela, eu pensava, nossa, eu quero muito fazer isso da minha vida, assim. E eu acabo sempre deixando esse sonho para depois, porque é tanta coisa, é canal, meus bares, né, que faço tanta coisa. E aí eu comecei a pensar que não vale a pena, né? A vida passa tão rápido e eu vou deixar de fazer uma das coisas que eu mais amo por preguiça mesmo, procrastinação de ficar deixando para depois. Então eu quero colocar minhas energias agora. Tem a minha música favorita, né? Que é Awakening, que é o Despertar. Inclusive, foi eu que escrevi a letra. A letra fala sobre o meu processo mesmo, como que tudo começou, assim. E na verdade, vai ter a continuação, né? Outras tracks que serão, tipo, como se fosse a continuidade ali do processo.
E eu sou apaixonada, nossa, por essa música, assim, ela me diz muito, eu fico emocionada. E é isso, né? Tô com esse projeto de Goa, né? Que chama Melódica, Melódica com K, que eu vou meio que misturar DJ set com live, né? Fazer um live act, até que eu tenha músicas suficientes para fazer só o live mesmo, que é a minha intenção, né? E eu também faria um projeto de chill out, que vai ser psy assim, tipo, que também vai ter vocais. Ou seja, tem muita coisa por aí. É legal que você falou o exemplo que você deu da Michelle, de falar, manda uma mensagem, o que você precisar, é que assim, os artistas que nós trabalhamos hoje, tanto do Psytrance quanto do núcleo alternativo, eles têm muito essa questão de humanizada, né, de conversar com as pessoas, né? Então existe uma coisa assim bem dessa aproximação entre o público e o artista. Então muita gente fala assim, não é fã, é um amigo, é um parceiro, né? Então tem muito disso, de conversar, de repente se encontrar numa pista e se torna uma amizade, tá lá caminhando, tá lá de repente você conhece algum instrumentista que passa a ser um parceiro para futuras obras. Então isso é muito legal que a gente tem na nossa cena hoje, que a gente precisa cultivar, né? Porque essa proximidade ela vai muito além do artístico, ela entra numa questão de conexão mesmo. E a conexão é muito importante em qualquer esfera da sociedade. E aí, com certeza, eu acho incrível. A gente está quase finalizando aqui. E aí apareceu uma outra pergunta aqui. Você procura hoje ainda rituais xamânicos? Você gostaria de conhecer mais? Como é que está a sua visão hoje diante disso? Eu não perdi o começo da pergunta, que deu uma travada. Você procura ainda, você ainda quer vivenciar rituais xamânicos? Você acha que isso ainda é uma chave, continua sendo uma chave para você, para o futuro? Ou você viveu uma experiência e você acha que aquilo é o suficiente para você agora colocar a sua vida? Se essa experiência que você viveu, ela é o suficiente? Ou se você ainda procura buscar mais? Nesse momento, eu não penso em consagrar, por exemplo, medicinas sagradas. Eu acredito que, para mim, assim, ainda vai demorar um tempo. Mas rituais do sagrado feminino, essas vivências espirituais mesmo, assim, com certeza eu quero fazer muitas ainda pela frente, porque o potencial transformativo é gigante, assim. Às vezes na hora você não entende, mas passa alguns dias, algumas semanas, alguns meses e começa a fazer muito sentido do que você viveu ali. Eu tive uma experiência xamânica no Kundalini também, em 2018, que foi uma coisa que no começo eu achei que era muito simples, assim, banal até. Eram movimentos que você fazia com o corpo, como se fosse posturas de yoga, assim, sabe? E só que esses movimentos vão destravando, né, os chakras que estão travados, vai te alinhando. E depois que eu fiz aquela terapia na tenda de cura, nossa, assim, eu virei outra pessoa, sabe? E são os ritos tibetanos, para pesquisar, ritos tibetanos, o nome disso, é incrível. É bom você fazer até todo dia, assim, até rejuvenesce. E basicamente, assim, vendo para todo mundo é que quando voltar, né, a festa, dá uma passadinha na tenda de cura, veja o que está rolando lá, veja a programação, sempre tem alguma coisa interessante, se tiver coisa xamânica, assim, dá uma olhada. Eu vejo que muitas pessoas às vezes se interessam só pela medicina. Quero tomar ayahuasca, quero fazer rapé. Mas tem muita coisa que não envolve a medicina e que é, sabe, assim, muito transcendental mesmo, assim. Simples movimentos corpóreos já conseguem te elevar. E uma coisa também que tinha com Kundalini era sons no chill out que eram muito
transcendentais também. Nossa, você escutava a música e ia para outra galáxia, praticamente, assim, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, eu quero sim fazer novas terapias, assim que for possível, né? Porque agora na pandemia, infelizmente, não tem como. É. Tem uma pergunta aqui que é: você já tomou ayahuasca e como foi essa experiência para você? E eu acho muito legal essa pergunta, por quê? Porque muita gente tem curiosidade, muita gente liga a ayahuasca com psicodelia, muita gente, tem pessoas que ligam a ayahuasca a alguma droga. Então, traga um pouco dessa clareza da sua vivência para o pessoal. Uhum. Primeiramente, eu preciso dizer que eu tenho um vídeo no meu canal já. Então, se entrar lá no Psicodelia e Melodia e pesquisar ayahuasca, tem lá o relato completo da primeira vez que eu consagrei. Mas eu vou resumir. Basicamente, assim, foi no meio da natureza. Na primeira vez que eu consagrei, eu não entrei na força, porque eu não estava preparada ainda. Teve outras vivências ao longo desse retiro, que foi um retiro xamânico que eu participei de 3 dias de duração, em 2017. E já no domingo, ou não, segunda-feira, desculpa, na segunda-feira de carnaval, teve essa consagração no meio de uma floresta, assim. E eu fiquei muito emocionada porque eu vi tudo vivo, tudo, tudo, tudo que estava ao redor, assim. Toda a natureza, as árvores, os galhos, assim, não tinha nada em volta de mim que não estivesse respirando. E aí, na época, eu fiquei muito nervosa, assim, na hora, sabe? Me deu um treco, assim. E eu não praticava respiração consciente, assim. Hoje em dia, quando eu tô muito nervosa, eu começo a respirar profundamente, né? Que é uma coisa muito importante, você realmente se conscientizar do que você está fazendo ali. Na hora eu só fiquei afobada, pedi ajuda de uma das guardianas, assim, que ela sempre fica ali para auxiliar a gente. Aí quando eu olhei pra cara dela, o olho dela era, tipo, todo psicodélico, assim, como se fosse um universo mesmo, né? Que dizem que a gente tem um universo no olhar. Foi isso que eu vi. Aí eu já fiquei no horror, assim, falei, meu Deus. Comecei a comer uma fruta e tal, comecei a voltar, sabe? E eu tive, além dessa experiência visual que eu tive, né, de realmente me conectar com a natureza, eu tive vários insights sobre o ego, então várias coisas que eu fazia assim, que eram coisas bem nada a ver que eu parei. Parei de usar sutiã, por exemplo, que é tipo uma coisa que, meu, pra quê? Várias coisas assim, bem, né, um dos exemplos. Mas eu comecei a ter mais contato com as coisas da natureza. Eu comecei a comer mais legume, mais fruta, sabe? Umas coisas assim que eu nem dava importância, entendeu? Então foi tudo graças a essa experiência. E, então, tipo, eu sou muito grata. No vídeo tem contando tudo, assim. Hoje em dia eu vejo até que foram engraçados alguns momentos, assim, porque foi bem forte. Foi a tarde inteira que a gente passou lá, então foi um processo bem intenso. Mas a melhor parte realmente foi ver tudo, tudo vivo e me sentir conectada com tudo aquilo, assim. Eu consegui ver a ligação entre as árvores, sabe? Por debaixo da terra, como se tudo, né? Como se não, né? Na verdade como se todos nós fôssemos um só, né? Aquela unidade mesmo, assim, do cosmos. Então, eu super recomendo que quando vocês sentirem o chamado para tomar, porque o ayahuasca não é uma coisa assim, ai, fulano tá indo, eu vou também. Ai, tem uma, não sei quem foi, eu acho que eu também vou. Não, você tem que sentir no seu coração mesmo desse chamado. Comigo foi assim, eu comecei a pensar que eu queria muito ir, mas não fui atrás de nada, só pensei, tô a fim de tomar. E aí uma amiga minha me chamou para ir nesse retiro, tipo, dias depois. Ou seja, foi realmente assim um sinal do universo e ele deu o jeito de encaminhar para que eu conseguisse consagrar. E eu amei, assim, depois de um ano e meio mais ou menos, eu tomei no Daime, mas aí eu já não gostei tanto, porque já envolve dogmas e, né, religião, assim, eu não pude ter esse contato com a natureza. Eu tentei ir lá fora, mas me trouxeram de volta para a igreja, né? Então, para mim não foi muito bom, mas eu não tenho nada contra. Tenho vários amigos que gostam muito do Daime, que frequentam, assim, não agora, né, frequentavam. Então, vá onde você se sentir mais confortável, né? Se você gostar mais do Daime, tudo bem também, é tudo o mesmo propósito, né? Só muda mesmo a forma ali do ritual de ser feito, né? Eu conheço algumas pessoas que só frequentam com os índios,
que também eu nunca fui, mas que já é um ritual muito mais forte, assim, né? E é isso, foi maravilhoso. Bacana. Eu digo para pessoa, eu digo que assim, cada pessoa tem a sua luz, né? Até porque cada pessoa é um universo. E cada pessoa encontra uma conexão da sua luz no lugar apropriado para ela. Então, seja uma doutrina, seja uma terapia. Tem gente que pode muito bem se identificar, fazer uma terapia com você, talvez não se identifique, talvez aquela conexão não aconteça, ela pode se conectar com outra pessoa. Assim como acontece nas religiões, assim como acontece com as pessoas mesmo, né? Então, às vezes você conhece alguém, você não se conecta com essa pessoa, na amizade, relacionamento, enfim, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Eu acho que a única questão que a gente precisa colocar é que deve se respeitar qualquer doutrina, deve se respeitar qualquer religião, qualquer pessoa e principalmente qualquer opinião, porque a opinião é de cada um. Então, você pode não concordar, né? Aquele velho ditado. Você não precisa aceitar, mas respeite. A pessoa tem aquela opinião, deixa ela com aquela opinião. Se não convém a você, fique com ela, sabe? Deixa a pessoa com ela, você fique com a sua. E é isso. E assim seguimos. Dani, para finalizar, deixa um recadinho aqui pra gente. Aliás, primeira coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, que a Dani... eu quero perguntar para Dani tal coisa, não quis perguntar agora, quero saber tal coisa, quero saber isso, quero saber aquilo. Vai aqui no Instagram dela, tá aqui embaixo. Aqui embaixo. E aí você pode chamar ela direto, ela vai responder. Ela falou que promete responder todo mundo. Isso. Ela falou que promete responder todo mundo, qualquer dúvida, tudo que foi abordado aqui. Quem for de Curitiba e quiser fazer terapia com ela, também consulte, que ela tá aí. E deixa um recadinho aí pra gente agora, para finalizar. Sim, sobre a terapia, eu faço à distância também. Agora na quarentena eu tô com uma promoção, o reiki tá por R$ 25 apenas. Dura meia hora, tem todas as instruções que eu dou, né? Então não precisa ser presencial, tá? Pode ser online. E para finalizar, então, queria agradecer a oportunidade. Eu amei participar da live, foi incrível, incrível, incrível. Foi uma grande honra estar aqui, fazendo a abertura desse evento, que vai ser maravilhoso. Adorei a proposta, fiquei muito lisonjeada com o convite, inclusive. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, se a gente quiser conversar sobre qualquer coisa. Eu estarei disponível, super aberta. Eu amo falar sobre esses assuntos. Eu começo e eu não paro nunca mais. Eu realmente me encontrei na vida, assim. Então, para fechar, assim, eu super recomendo que vocês procurem nesse momento difícil que a gente está passando da pandemia, olhar para dentro, sabe? Aproveitar que a gente tem mais tempo em casa. Meditar não é um bicho de sete cabeças, muita gente acha que é uma coisa muito complexa. É simplesmente prestar atenção na sua respiração, respirar devagar, profundamente, ver o ar entrando, parar um tempo, deixar o ar sair, sabe? Isso já vai te reconectar com a sua essência cada vez mais, sabe? E a partir dessa prática meditativa, você vai conseguir se descobrir, ver por que você está aqui na Terra, o que você está fazendo aqui, né? E é claro que as ferramentas do Sagrado Feminino também nos auxiliam muito. Então, acompanhem as outras lives da série, porque vai ser muito conhecimento aí. Nossa, tem muita mulher foda que vai participar. E absorvam o máximo de conteúdo que vocês puderem para a gente aproveitar que a gente está tendo esse tempinho extra aí para focar realmente no que interessa, que é no nosso autoconhecimento. E o quanto vocês puderem também entrar em contato com a natureza vai ser muito importante. Então, uma pracinha que seja, assim, que tenha uma graminha, fique com os pés descalços ali, se reconecta, sente aquela energia, vai ser muito enriquecedor. E é isso, gente. Muito obrigada, gratidão imensa. Adorei.
Nós agradecemos demais a sua participação e todo o conteúdo que você trouxe. Assim, a gente teve uma conversa antes para pensar no conteúdo que a gente poderia falar, e aí, só que agora, por exemplo, apareceram vários insights e as pessoas perguntando as coisas. Eu falei, pô, que legal, quanta coisa bacana que a gente pode trazer aí. E eu tenho certeza que quem estiver assistindo e quem for assistir depois também, compartilha com o pessoal. A Dani está aí à disposição para responder, porque eu sei que pairam muitas dúvidas dentro desse assunto, desses diversos assuntos que a gente abordou. Quem quiser bater um papo também com a gente, entra lá no Instagram da Minds, a gente responde para vocês. Agradecer a Dani por tudo, por aceitar essa maluquice que a gente está fazendo, essa mobilização toda que a gente está fazendo. Quando eu entrei em contato com a Dani, foi uma coisa assim, ela aceitou de primeira, a gente explicou para ela, expliquei para ela o projeto, ela aceitou de primeira, falou, meu, que legal, bora. E aí foi muito legal para a gente, a aceitação que a gente teve de todas as mulheres que vão participar com a gente, foi incrível. E assim, não deixaria, não poderia deixar de agradecer também a equipe que está fazendo isso acontecer. A Renata está lá na loucura, fazendo a transmissão, tá proporcionando isso para vocês. Rafaela está aqui do meu lado, fazendo isso acontecer também de alguma forma. Todo mundo está fazendo isso acontecer de alguma forma, ou seja, uma dupla de mulheres que estão aí também com a gente. E assim, gratidão a todos que puderam acompanhar, gratidão à equipe e a você que aceitou o convite, a todas as mulheres que aceitaram o convite, quem está assistindo a gente, porque gratidão é uma palavra que deve ser mais usada. Então é isso, gente. Para quem está em casa, para quem assistiu, para quem vai assistir depois, uma ótima terça-feira para todos. Quinta-feira nós voltamos. Quinta-feira tem um bate-papo com a Thalita Cabral, produtora cultural. Ela vai trazer aí novos olhares, né? E o mais legal é isso, porque assim, a gente está trazendo olhares completamente diferentes do todo, né? Então não é uma coisa... Quando nós criamos o projeto, a ideia era não falar com pessoas que talvez estivessem na mesma área, com o mesmo olhar. A ideia, de fato, é a gente poder ampliar esse olhar, trazer, de fato, uma ressignificação do olhar quando se fala em mulher e todas aquelas experiências que são vividas. Porque muita gente fala 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas porque só um dia, se na verdade elas merecem todos. Então, é isso. Gente, muito obrigado. Uma excelente noite. Dani, gratidão. E a gente continua nosso papo por aí. Sim, obrigada a todos que assistiram, gente. Valeu demais pela companhia. Obrigada também quem mandou perguntas. Valeu pela participação.